potencial enorme. Eu acho que ele tem muito recurso, muito repertório de dribles, mas eu acho que ele está pecando principalmente na questão desse terço final, que é onde ele joga, e você precisa ter o acabamento, você precisa terminar a jogada. É óbvio que tem certos momentos do jogo que você pode dar uma outra direção para o jogo, né? Você está com o controle do jogo, você está com o resultado, você pode dar uma outra dinâmica. Mas os jogos que eu tive a oportunidade de fazer e o Brasil precisando ganhar, o Antony, ele balançava o lateral, que estava marcando ele profundo, ele balançava para cá, balançava para lá, e ele não terminava a jogada, ele tocava para trás. Sendo que, muitas vezes, ele já tinha se livrado desse lateral que estava marcando. E por que isso, Serasa? Porque isso não é ensinado em base? Eu acho que ainda é um processo, por mais que ele já tenha uma certa experiência no profissional, ainda é um processo de evolução. Demonstrar hoje para essa geração que permanece ainda com algum resquício de que o bonito é você ter um drible legal, é fazer o adversário de repente se sentir incomodado com o que você faz com ele. E às vezes a simplicidade pode tornar você muito mais, na maioria das vezes, te torna muito mais eficiente. Ele já balançou o cara para cá, o adversário já foi para lá. Se ele tira para dentro, e ele fez algumas finalizações assim, mas as maiores ações dele, ele opta por um drible a mais, por um toque a mais e não tem um acabamento. Eu acho que ele pode ajudar muito se ele melhorar principalmente nesse sentido, de terminar a jogada, né? Porque ele consegue se livrar do adversário, isso é um ponto difícil, hoje num espaço tão curto, e ele tem drible curto para passar nesse espaço curto, mas ele precisa terminar. E se ele tiver essa consciência, e ele tem potencial para terminar, eu acho que ele pode ajudar muito o São Paulo, porque ele é um cara que quebra o adversário com drible, ele desarma realmente uma marcação. O Richarlison é um desses caras que super objetivo e talvez deu tão certo, tá dando tão certo na Europa, por isso, né, na Inglaterra, que você pega a bola, bate no gol. O Mbappé, ele usa de repente algo diferente, mas com simplicidade. De repente ele dá um toque de letra, dando progressão, né? Mas ele é objetivo. Se você reparar, ele é muito diferente do Neymar. Mas mesmo assim ele não deixa de ser tão importante e tão especial e chama atenção como o Neymar chama, né? Porque é decisivo, né? Hoje, enfim, se você estivesse ali do lado do Diniz, pô, eu vou de Antony, vou de Pablo, vou com os dois juntos, como é que você armaria esse São Paulo? Você também, Rafa, tem... Porque vamos aproveitar e colocar o campeão na tela, inclusive, como a gente imagina nossa projeção para o provável São Paulo contra o Corinthians, dá para a gente debater essa ideia melhor. Porque eu não sei nem se eles brigariam por vaga diretamente como centroavante, como atacante, mas poderiam. Então, Volpi, uma defesa que fez muito sucesso ano passado, com Arboleda, Bruno Alves, King Naldo e o Juan Fran, Tietê, Daniel Alves, e aí acredito que o Hernanes leva uma vantagem ainda pelo início de temporada, mas Igor Gomes retornou, Antony, Vitor Bueno e Alexandre Pato ou Pablo. Então, no campinho aqui a gente não disputa Antony e Pablo, mas eu imagino essa concorrência podendo rolar. Existe a disputa, porque o que tem acontecido nesse São Paulo é ou o Pato ou o Pablo partirem do canto do campo. Como o Antony está retornando, ele é um jogador único nesse elenco. Concordo com tudo que o Pedrinho colocou aqui. Mas é quase que há uma escassez no grupo do São Paulo de jogadores com essa característica. Né? Velocidade, um contra um, e fatalmente ele vai ser utilizado pelo lado. Eu consigo ver Pato e Pablo jogando juntos se o São Paulo jogasse basicamente com dois atacantes por dentro. Você estaria potencializando os dois, aproximando um do outro. Eu acho que nenhum deles, por mais que o Pablo tenha ido bem no Atlético, partindo da esquerda para dentro em vários momentos. Ele foi ser 9 mesmo, né? Na reta final, na última temporada, antes de ser vendido para o São Paulo. Acho que ele pode fazer. Mas o São Paulo ganharia com os dois atuando por dentro. Só que não parece ser uma ideia, uma intenção do Diniz. A partir daí, é um ou outro para mim. E para você ter velocidade, para ter um pouco mais de dinâmica pelos lados. O Vitor Bueno aparecendo bem e o Antony retornando. Então eu acho que sobra para um dos dois realmente, para que o Antony possa jogar. Esse campinho, assim, ele bem montadinho, ele demonstra muito o que o Rafa falou com relação a alguns pontos que tem de negativo essa equipe do Diniz. Se você olhar o meio-campo que jogou muitas vezes esse ano com Tietê, Hernanes e Daniel Alves, e o modelo de jogo do Diniz, que joga dentro do campo do adversário, praticamente com todos os seus jogadores, sem posição fixa, e aí você não consegue fazer aquela pressão pós-perda, aí quando você tem que fazer essa transição defensiva, olha quem tem que fazer. Tietê, que não é um jogador de tanta velocidade, Daniel Alves, que já é um jogador, Hernanes, e aí o São Paulo fica muito vulnerável. Eu acho que o grande mistério, assim, não é mistério, né? O grande problema do Diniz é que anteriormente, nos seus outros trabalhos, ele criava 30 oportunidades
mas 8 delas eram muito claras, né? Hoje o São Paulo, ele não... Ele 85 chances e 4 Mas elas, são claras, 2 são claras. E na maioria das vezes ele também, acho que são claras, ele não consegue converter em gols. E aí, quando ele não consegue converter em gols e ele não acaba a jogada também, tem essa questão que o Rafa falou da transição e o São Paulo é muito vulnerável nesse ponto. É o extremo oposto, né? A gente costuma criticar uma equipe que é extremamente defensiva e apresenta praticamente nada no momento que tem a bola. O contrário também significa que é um defeito, né? Porque você tem muito a bola, você joga dentro do campo dos caras, mas como você responde ao momento que você não tem a bola? Mal. Se você responde mal, você não está contemplando o jogo inteiro. E um outro ponto, eu acho que é para o Diniz também, a grande dificuldade que ele tem é que quando ele surgiu com essa ideia de jogo, de construção vindo lá do goleiro, ele pegou muita gente de surpresa. Porque normalmente as informações que os atletas tinham, agora falando um pouquinho como ex-atleta, que quando tocasse a bola no goleiro, pressiona. Que o goleiro não sabe o que faz com ela. Vai estourar. E todo mundo se surpreendeu, porque você pressionava o goleiro tirava você, dava o passe em alguém. Aí alguém pressionava, todo mundo jogava. E ele quebrava a linha e chegava lá no gol adversário. Agora, o que os adversários fazem? Já se Eles preparam. descem todo mundo. E para você construir com uma equipe compactada, é muito mais difícil. E o torcedor fica com o coração na boca toda a saída de jogo, né? Aquela pressão em cima. Vai enfrentar um Corinthians que também ainda não se alinhou em 2020. Aliás, já teve sua grande derrota do ano para o Guarani do Paraguai. Vamos dar uma olhada no provável Corinthians que enfrenta esse São Paulo. Cássio no gol. Daqui a pouco a gente vai rodar o que disse o Cássio sobre o gol sofrido contra o Guarani. Fagner, Pedro Henrique, Búfalo, Gil e Sid Clay na esquerda, Camacho e Cantígio na duplinha de contenção no meio, e aí à frente com Luan, armando para, muito provavelmente, o Pedrinho, Johnny Gonzalez e Bozelli. Acho que é legal a gente discutir as possibilidades que se abrem com o Johnny Gonzalez, e o Johnny deixou claro que é Johnny, não é Ione, quer ser chamado de Johnny. Muito rápido. Pode abrir muito espaço para frente, para o ataque corintiano, mas também pode complicar um pouco nesse sentido do que vocês falavam, né? Dessa contenção, a pressão pós-perda vai ficar em cima do Luan, em cima do Pedrinho? Eu acho o principal problema do Corinthians no momento na temporada. Eu acho que é um caminho que o Thiago vai evoluir, vai crescer e vai identificando ao longo da temporada. Claro que tem o baque já da eliminação da Libertadores, né? Mas eu acho muito leve como utilizar Pedrinho, Camacho, uma linha de 4, tá? Pedrinho, Camacho, Cantígio e Luan. Como foi contra o Guarani, que é uma equipe inferior, que foi pressionada, que foi encaixotada no próprio campo, mas que tinha espaço para contra-atacar. Porque você fazer com que o Luan faça diagonal para proteger o lado esquerdo. O Pedrinho até já responde um pouco melhor, por mais que diga que se sente confortável, se sinta confortável jogando por dentro. Agora, ter Wagner Love e Bozelli na frente, como 2 jogadores de área. Porque o desenho contra o Guarani não foi esse. Foi Bozelli e Love. Foi com Bozelli e Love. E foram juntos. muito bem, né? Uma das grandes atuações ofensivas do Corinthians. O problema é sem a bola também. E é muito difícil você imaginar esse Corinthians. Tudo bem, com espaço na transição, ótimo. Mas sem a bola, como impedir que o São Paulo construa com muito volume dentro do seu campo, com jogadores que não têm tanta característica assim de ocupar espaço, né? De proteger a própria área. As 2 linhas, né? Os 8 jogadores do Corinthians que protegeriam a própria área, principalmente a linha do meio-campo, é uma linha extremamente leve. É claro que tem a ver com posicionamento também. Um time bem posicionado defensivamente pode não precisar de jogadores que tenham uma pegada maior. Ontem a gente falava disso, por exemplo, Sid Clay tem uma postura muito ofensiva. Sim, você tem laterais que passam o tempo todo. Você tem os 2 caras de lado de campo que vêm por dentro o tempo todo. E ainda tem 2 jogadores de área, você está muito exposto para a perda da bola. E isso tem acontecido com o Corinthians. Tudo bem que esse jogo com o Guarani foi a primeira vez que o desenho foi esse, do Luan partindo da esquerda. O normal era esse desenho que a gente está vendo na tela. Ainda sem o Pedrinho e com o Janderson, por exemplo, fazendo do lado esquerdo. Antes era o Ramiro, depois virou o Everaldo na direita. Eu acho que esse é o ponto, e sempre faço a comparação com o Atlético. O meio-campo do Atlético era muito mais parrudo. Era um meio-campo de vai e vem. Era um meio-campo que sustentava sem a bola para ser capaz de jogar com ela. Dá para enumerar os 3. Não, o Nicão partindo do lado, mas os 3 do meio. O Wellington, Bruno e Cittadini. Todos eles com e sem a bola entregam. Esse Corinthians não é tão verdade assim. O Luan já significa, em tese, que você precisa de 2 primeiros jogadores de meio que sem a bola te dão uma resposta melhor, porque ele dá muito pouca resposta no momento que o time perde a bola. Só que Camacho e Cantígio também não são tão pegadores assim. O Camacho vai acabar ficando com mais essa responsabilidade, né? Mas isso traz um peso sem a bola que faz com que o Corinthians tenha tomado o mesmo número de gols que marcou na temporada. É isso. E isso é um peso para uma equipe que mostrou tanta coisa boa até aqui.
Pedrinho, Bozelli já garantiu, pelo menos por enquanto, com o prof. Thiago Nunes aí a 9, deve ser o firme ali na frente. Eu acho que qualquer um que tivesse jogado ali, principalmente logo no comecinho, teria bons resultados também, pelo número de oportunidades que a equipe do Corinthians constrói, né, nessa ideia de jogo. Mas vale a pena até, em cima do que o Rafa falou, essa possibilidade de jogar Bozelli e Wagner. Por quê? Porque ele espirra muito os laterais, né? Então, automaticamente, os dois extremos entram e ele espreme os laterais lá em cima. Então, automaticamente você tem muita bola cruzada na área, né? Ou por cima ou por baixo, como um passe. E aí você já tem dois caras com essa característica de entrar ali. Tem mais o Luan chegando por trás, mais o Pedrinho, o Everaldo, mais o Johnny Gonzalez do outro lado, enfim. Nesse caso não, porque estaria jogando o Wagner e o Luan aberto. Você tem mais presença de área com Wagner e Bozelli ali. É uma opção. Eu acho que ele tem, o Thiago, ele já falou isso na apresentação dele, ele dá uma variada em alguns sentidos dentro da partida e esse é um deles. Dele espremer os dois laterais lá em cima e trazer o Wagner para dentro com o Bozelli. Ele preenche mais a área. Eu acho que isso, principalmente na arena, prevalece muito. Porque ele amassa muito os adversários, costuma amassar bem os adversários. Pode mudar, alguma característica pode mudar pelo fato do jogo ser no Morumbi, enfim, mando do São Paulo e eventualmente aquela pressão que às vezes a gente joga mais do que o próprio jogador, né, em cima do time que joga em casa ter que mandar no jogo, ter que mandar nas ações ofensivas? Assim, eu acho que é um duelo, normalmente as equipes que enfrentam a equipe do Fernando Diniz, elas têm menos posse, mas normalmente também as equipes que enfrentam o trabalho do Thiago Nunes, já foi assim no Atlético Paranaense até mais, porque é o início de trabalho dele no Corinthians, ele eleva o nível de intensidade do jogo, que se a outra equipe não acompanhar, ele acaba atropelando.